Bem, amigos, voltamos aqui agora para continuar o nosso debate e a gente vai abrir esse bloco dando a possibilidade de réplica para o professor Humberto Machado e para o professor Aquiles Lemos também. Humberto quer dar a opinião dele sobre tudo que o Márcio Branco falou e eu tô louco para escutar isso aqui agora. Vamos lá? Vai, Humberto! Bom, vamos lá, né, Márcio? Eu ia começar, na verdade, retomando o ponto de onde eu tinha parado, terminando um pouco da parte da lógica da coisa, do racional da coisa, mas eu me espantei um pouco com a fala do Márcio Branco aqui, eu confesso que eu vou ter que dar umas alfinetadas aqui. Eu queria começar pela Petrobras, né? O Márcio falou sobre a história da Petrobras, eu confesso que não sei a história da Petrobras tanto quanto ele, diria que não sei até muito pouco sobre a história da Petrobras, mas o presente dela é o seguinte, ela é uma empresa aberta, ela está sujeita às regras da CVM, que é a Comissão de Valores Monetários lá, se não me engano, imobiliários, obrigado, e ela deveria seguir esse tipo de regra, né? Um dos problemas graves do nosso país é não seguir contrato, na minha opinião, não seguir palavra, é um dos graves problemas. Então ela é listada na Bolsa do Brasil, ela é listada no Bovespa, ela deveria seguir as regras. E você não deveria, por ética e por lei, fazer qualquer tipo de ação com minoritário que fira os interesses dele. A Petrobras ela pode ter sido criada com dinheiro público, sabe-se lá Deus com o quê, mas hoje em dia ela é uma empresa aberta que tem acionistas minoritários. Muito me admira você falar dos excluídos da população brasileira e não se lembrar dos excluídos da Petrobras. Você não pode falar que uma empresa, ela tem, por ser minoritário, o minoritário tem que se arrasar em detrimento de um bem maior da empresa ou do governo, no caso, que é segurar o aumento de combustível, que eu tenho uma outra opinião também. Eu imagino que isso é terrível. Se a gente começar a segurar o aumento das coisas, eu imagino que isso vai estourar na frente de forma muito pior. Não é à toa que a gente está com meta de inflação, a nossa meta é 4,5%, a gente está batendo em 6,5% todo o tempo aí. Se você pegar o boletim Focus, projeção para os próximos anos, os principais economistas do Brasil batem 6,5%, 7% o tempo todo. O Banco Central não consegue conter a inflação. A gente tem uma crise grande de ancoragem de expectativa. Não tem uma ação que o nego faça que consiga conter a inflação. Estão subindo juros atrás de subida de juros. A Dilma começou com aquela política maluca dela de jogar juros para 7,25%, sem muito motivo. O juros já está em 11%, deve subir mais um pouco, e não há expectativa de redução de inflação. Muito por inércia, mas, na minha opinião, muito por parte de ineficiência do governo. Então, começar falando sobre Petrobras aí, eu discordo um pouco disso aí. E agora, o Márcio Branco mesmo já mostrou, já falou para todo mundo o que a gente ia falar, né? Pelo menos o que eu vou falar. Ele fala que a Copa não vai ajudar o desfavorecido. Eu também discordo fortemente disso aí. É claro que a Copa ela vai beneficiar muito fortemente o empresário que tem a ver com a Copa, né? O cara que faz a estrada, o cara que está ligado intimamente com a mobilidade humana vai ganhar muito dinheiro. A obra pública é a obra que mais dá dinheiro, de longe, obviamente. Mas, bom, o Márcio Branco falou muito daqueles caras menos favorecidos, né? E esses caras menos favorecidos são os primeiros a sofrerem quando o país, por exemplo, sofre com emprego, né? O Aquiles falou, por exemplo, de emprego, falou que o Brasil vive uma fase boa de emprego, de 5%. Também tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Tem dois dados diferentes sobre emprego, um dado é do IPEA, outro dado é do IBGE. Um dado considera, se eu não me engano, as 6 principais capitais brasileiras, o outro dado é um pouco mais abrangente. Se eu não me engano, um dado fala de 5%, outro dado fala de 7,8%, que é um desemprego bem maior, um desemprego maior que o dos Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal considera grande. Mas voltando para a parte do trabalhador aí, o cara que mais se arrasa quando tem uma crise ou quando tem alguma coisa nesse sentido, quando falta emprego, não é o Márcio Branco, né? Que vai ver os jogos da Olimpíada, que vai ver tudo. Não sou eu, graças a Deus. É exatamente esse cara que ele citou, que não teve tanta distribuição assim. Então, a forma como o governo funciona é muito simples, funciona da seguinte forma, né? O governo tem dinheiro, ele tem receitas. A receita vem basicamente de impostos. Então, ele tem os impostos lá. Esses impostos, basicamente, vêm da atividade do país. Então, se o país tem uma atividade muito boa, né, se você aumenta a atividade do seu país, a atividade econômica do seu país, se você produz mais, você arrecada mais impostos. E você consegue aumentar a atividade do seu país de basicamente duas formas. Ou você aumenta a produtividade, e é uma coisa que a gente não consegue fazer, a gente é estagnado em produtividade há muito tempo, a gente é muito merda nisso. Ou você aumenta a massa trabalhadora. E é como a gente tem crescido ultimamente. A gente tem crescido o PIB nos últimos anos aumentando a massa trabalhadora. A gente não aumenta a produtividade. Isso é um mega problema, porque o Aquiles está aqui do meu lado, não me deixa mentir. A nossa pirâmide demográfica, hoje em dia, ela é favorável. E nos próximos 5 anos ela vai continuar sendo favorável. Cada vez mais gente vai entrar naquela população economicamente ativa, que hoje está uns 60, 80 milhões, se eu não me engano. Daqui para frente, estima-se que em 2050, isso vai se inverter bastante. A gente vai ter muito velhinho lá e não vai ter tanta gente trabalhando assim.
Hoje em dia, para vocês terem ideia, eu já vou entrar nesse ponto aqui, a gente gasta 10% do PIB com previdência. O PIB do Brasil é uns 4 trilhões de reais, a gente gasta um pouquinho menos de 400 bilhões de reais com pagamento de previdência todo ano. O que eu estou falando para vocês é que a Copa tem um investimento total de 30 bilhões, investimento total de 30 bilhões, que a FGV já falou que vai retornar pelo menos 150 bilhões nos próximos anos, e desses 25 bilhões são do governo, 5 bilhões são iniciativa privada. E eu estou falando para vocês que a Previdência gasta 400 bilhões de reais todo ano. Então esse é um ponto que eu gostaria de botar aqui na mesa já. Sempre que você reclamar de alguma coisa, sempre que você tiver alguma opinião muito forte, tenta olhar para o todo. Tá? O investimento da Copa no Brasil é irrelevante frente ao orçamento que o governo tem. O orçamento tem um governo de 2 trilhões de reais por ano. Ele gasta 300 bilhões de reais em educação, ele gasta 200 bilhões de reais em saúde e ele vai investir 25 bilhões na Copa. É claro que esse investimento é ruim, né? O governo, eu particularmente não sou muito a favor do governo, estou defendendo aqui, mas não sou muito a favor dele. Ele não tem uma gestão muito boa. Tem coisa superfaturada, tem corrupção, mas tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está falando de 25 bilhões de investimento contra, por exemplo, 300 bilhões de gasto em educação. E acabou de sair uma lei que vai aumentar esses 300 bilhões em educação para 500 não sei quantos bilhões, que é a lei que fala que tem que se investir 10% do PIB em educação. É diferente você investir corretamente. Botar muito dinheiro na educação não significa resolver a educação no país. Há vários estudos que comprovam isso. Você pega a Coreia do Sul lá, que é a fodaça em educação, ela investe 6% do PIB. Você pega a Noruega, que é fantástica, são 6% do PIB. A gente quer investir 10%. O meu medo, ainda mais com os governos que a gente tem, e eu não atribuo corrupção só ao governo do PT, eu acho que o brasileiro médio é corrupto, o meu medo é que esses 10% de educação virem um dinheiro no lixo. Vagabundo vai começar a querer gastar dinheiro com coisa que não precisa, não vai ter impacto correto e vai dar esse tipo de problema todo. Então, voltando para o meu ponto lá. Como é que você aumenta, então, a arrecadação do governo? Você aumenta a atividade do país. Você aumenta a atividade do país com produtividade ou com aumento na massa trabalhadora. E é só com aumento de arrecadação que você consegue imprimir mais políticas públicas, né? Você só consegue ter o Bolsa Família. O Bolsa Família, por exemplo, gasta 25 bilhões de reais por ano, que é o investimento de uma Copa, mais ou menos. Você só consegue ter mais programas sociais, só consegue direcionar os recursos, alocar os recursos da melhor forma possível, quando você aumenta a sua arrecadação, obviamente, né? Se a gente não consegue mandar bem hoje em dia, imagina sem aumento de arrecadação. Então eu discordo muito disso aí. Uma vez eu discuti com o Aquiles no Facebook sobre o aumento dos garis. E o Aquiles colocou um negócio muito bacana que foi o seguinte: Humberto, eu entendo o seu ponto e tal, eu entendo que você dá aumento para todo mundo, não é uma coisa que se paga. Mas é dado que hoje em dia você só consegue ver no Rio de Janeiro, por exemplo, com R$ 1.200 por mês. Com R$ 1.500 por mês, não me lembro o valor. R$ 2.200 por mês. Então, Humberto, como é que você quer que o gari ganhe R$ 1.000 por mês? A minha resposta é, cara, eu concordo completamente. E você falou não sei se você foi uma frase muito bacana que é: para o país ser viável, metade da população tem que não ser. O país só dá certo se metade da população não der. Só é viável se metade da população não for. E eu achei a frase fantástica. Infelizmente, ela é verdade. Só que eu acho que a pior forma de atacar isso aí é lutar contra o dado. Qual é o dado com a informação bacana? Você tem uma arrecadação, você tem um conjunto finito de dinheiro que você pode usar e você tem que alocar isso da melhor forma possível. Como é que você pode melhorar a vida da galera? Tendo mais dinheiro, podendo distribuir da melhor forma possível esse dinheiro que você tem. E a única forma que você tem para melhorar a sua arrecadação é melhorar a produtividade, é aumentar esse tipo de investimento, deixar a iniciativa privada fazer o trabalho dela, esse tipo de coisa. Então eu discordo bastante dessa ideia de que esse dinheiro não vai para os pobres, por exemplo, sendo bem franco. Ele vai só para os ricos, etc. e tal. Só acabar aqui meus outros pontos rapidamente. Então já falei sobre o investimento que isso vai gerar, já falei sobre o fato que você só consegue melhorar a vida da população mais de baixa renda se você melhorar o país como um todo. É impossível você melhorar a população de baixa renda se você não tiver de onde tirar dinheiro. Vai virar, sei lá, a Venezuela aí, que eles vão me bater aqui do lado. Bom, então eu queria falar sobre isso aí e, de novo, focar nessa parte de quão importante é você pensar no todo. Se você está falando de 25 bilhões para a Copa, e nota, tem uma coisa relevante aqui, tá? São 25 bilhões que são quebrados em vários anos. Não estou falando de 25 bilhões por ano. A Copa ela tem um investimento que é feito em 4, 5 anos. Então, se você dividir isso pela quantidade de tempo em que o investimento é feito, eu estou falando de 5 bilhões por ano. A obra da transposição do Rio São Francisco, o Lula falou lá que o sertão ia beber água, que sei lá o que, ia fazer uma Water Planet lá no meio do sertão, é uma obra que custa 8 bilhões de reais. E você vê várias fotos desse negócio abandonado, são 8 bilhões no lixo,
porque a obra está abandonada. O que a empreiteira fez já está tudo quebrado. Então a gente está falando de 8 bilhões no lixo e, de novo, eu chamo a atenção de todo mundo para focar no que é mais importante. A gente está falando de uma lei que foi aprovada no Congresso para aumentar em 200 bilhões por ano os gastos, que não são os investimentos. Investimento pode trazer coisa futura bacana. A gente está falando de gasto em educação, que pode não ser feito da melhor forma possível. A gente está falando de uma obra do São Francisco que não foi feita, de 8 bilhões de reais. Então, quando você for protestar, quando você for ficar revoltado com alguma coisa, eu acho muito bacana que você fique, você se interesse, e não acho também que pelo fato do valor ser pequenininho não deve ter importância, ele deve ter. Mas ele tem uma importância muito menor frente ao todo. Quando você fizer uma análise dessa, você deve olhar sempre do mais importante para o menos importante. E nesse contexto, a Copa fica muito menor frente aos outros problemas que a gente tem. Tá? Então, isso é uma coisa bastante importante também. O Aquiles falou sobre essa parte de promoção do país. Enfim, só fazendo a réplica aqui em relação a Aquiles, me parece muito relevante. Há um tempo saiu a capa da Economist, era o Brasil voando, né? Todo mundo deve ter visto aí, saiu em redações e tal. Apareceu o Cristo Redentor decolando. Isso, se não me engano, foi em 2010, logo depois da crise, era Brasil Takes Off, alguma coisa assim a capa. E, recentemente, há uma crise de expectativa aqui no Brasil. A própria capa da Economist é o Cristo Redentor meio que voltando assim e batendo de volta, como se fosse uma tentativa frustrada. Então, de fato, a gente tem uma oportunidade boa de vender o país. É claro que uma manifestação a gente vai vender o país de forma pior, e é claro que com isso a gente vai ter um turismo pior no futuro, por exemplo. Basicamente, eu queria falar sobre isso aí. E aí, um último dado só relevante sobre essa questão de estádios, né? Eu acho que é bacana falar um pouco sobre estádios só também, apesar de não ser o principal investimento da Copa. Só para finalizar. A FIFA exigiu 8 estádios só. O Brasil, porque quis, sabe-se lá Deus porque ele quis, resolveu fazer 12. É muito grande, né? Não sei o quê. Aí vagabundo me inventa de botar um estádio no Pantanal, em Manaus. Tem um dado que o principal público de Manaus do ano passado foi 2 mil pagantes, na final do campeonato Rio Solimões, e sabe-se lá Deus quem. Botar um campeonato do Pensa, a gente bota mais pagante naquela porra. Então, tem um pouco de decisão errada nossa, enfim, esses estádios podem ser que não sejam tão bem aproveitados assim, tá? Mas um dado relevante é o seguinte, nós não temos estádios tão mais caros que os outros também não. Toma cuidado um pouco com isso. Estádio é um troço caro por natureza, tá? Então, se for ver custo por assento, que é um indicador bem relevante, a gente está acima, em alguns estádios são mais caros, tipo Mané Garrincha de Brasília, que é ridículo realmente, gastou-se 1,4 bilhão de reais naquele negócio lá. O Maracanã é um pouco caro, mas o Maracanã está pau a pau com o Allianz Arena, que é lá da Alemanha, e o Corinthians, que é um estádio privado. Inclusive, para quem tiver interesse, tem uma matéria fantástica na Último Exame, que fala da relação promíscua entre André Sanches, Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo Odebrecht na construção e o presidente da Caixa na construção do Corinthians. O Arena Corinthians é uma arena privada, ele tem que pagar de volta todos os 800 milhões de reais que ele pegou do governo. Ele pegou esse empréstimo com base em garantias falsas, segundo a reportagem, e não existe nenhuma chance de Corinthians pagar isso de volta. Então, a reportagem acaba com uma pergunta, o que vai ser feito, né? Quem é que vai ter peito de tomar o estádio de 30 milhões de torcedores? Então, enfim, só falar um pouco sobre estádios, que tem um outro desvio maior ali, mas no todo também não é um troço muito absurdo assim. Passar para o Aquiles aqui. Rapidinho, antes do Aquiles falar, foram bem bacanas aí as colocações do Humberto, né, com relação a toda essa questão numérica mesmo, econômica, e é muito significativo para que todo mundo tenha os dados aí, né, claros, para que essa contestação ela seja feita baseada em detalhes efetivos e não necessariamente só em elucubrações assim, sentimentais e tudo mais, tá? Agora, a gente vai passar para o Aquiles para que ele faça a réplica dele também com relação ao que o Márcio Branco tinha colocado, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá, né? Bacana que o tema da Copa do Mundo, ele, em algumas situações aqui fica de escanteio, né? Porque, inevitavelmente, é uma Copa do Mundo que está acontecendo no Brasil, tem um contexto, inclusive, de eleições, né? Agora em 2014, e a gente acaba alargando um pouco mais essa discussão. Vou tentar pontuar algumas questões que foram levantadas, né? Em alguns momentos até citado aqui. Acho que eu não vou conseguir esgotar tudo que foi levantado, mas alguns pontos me parecem importantes. Primeiro, é muito bacana, né, a gente está pensando na Copa do Mundo, né, isso pode ter uma utilização muito grande para o vestibular. Bacana a gente lembrar que o cenário que o Humberto levanta, que é o cenário da população brasileira na pirâmide etária, né, que vai pensar a distribuição da população em faixas de idade para além de gênero, a gente tem o corpo da pirâmide que representa os adultos principalmente relevantes hoje na nossa população. Então,
com menos crianças e com menos idosos frente aos adultos, o que a gente tem é uma população economicamente ativa, em idade de trabalho, contribuindo com o Estado naquilo que produz, né, tem um percentual que vai para ele, e demandando menos desse Estado porque tem o seu salário e consegue se sustentar. Então, é muito importante isso. Olha, fazendo uma comparação com a Europa está em crise, né, principalmente a União Europeia. Lá a gente tem sociedades bastante envelhecidas, né? Fora da União Europeia, a Rússia com enorme envelhecimento, inclusive uma população diminuindo, né? Já tem em 2050 o mesmo que tinha em 1950. E o Brasil, não só o Brasil, também a China, também a Índia, também a África do Sul. Rússia seria uma exceção nesse caso. Então, num momento demográfico muito interessante para o crescimento econômico, os BRICS estão aí também por isso, né? Bom, queria levantar esse ponto. Rapidamente, o Humberto trouxe um questionamento sobre o dado do emprego, né? E aí eu não saberia, porque também estou reproduzindo índices que vi por aí, né? Um desemprego de 5,9%. Ele fala de uma taxa um pouco maior, talvez, né? De 7,3%. Numa abordagem... Rio de Janeiro é 2,8%, se não me engano, no Rio. Perfeito. E aí, numa outra abordagem, seria um desemprego um pouco maior. Isso comparando com o mundo, e tem que comparar com o mundo, né? A gente está em 2014, a globalização é um fato histórico, desde a década de 70 se acentuou demais, e o que a gente tem, inclusive, na retração de empregos lá fora e ampliação aqui, é uma inversão de migrações, né? O Brasil é um país de entrada, o Brasil tem apresentado, inclusive, uma alteração no fluxo de capital. A gente tinha uma lógica do brasileiro que foi para fora mandando dinheiro aqui para dentro, e a gente tem observado uma alteração na balança de pagamentos, né, que mensura esse capital que está em movimento, com muitos estrangeiros vindo para cá. Quer dizer, o brasileiro volta, ele para de mandar um dinheiro lá de fora para cá, e estrangeiros vindo passam a mandar lá para fora. Quantos portugueses estão inundando o mercado de trabalho brasileiro? Fácil explicar. Crise na Europa, principalmente no Sul, está lá Portugal. O cara fala português, é formado na Universidade de Lisboa, ele faz a festa aqui. Então, diria que essa questão das migrações é interessante para a gente contextualizar que o emprego talvez não seja a melhor coisa do mundo, claro. Se tem um desempregado, o desemprego é muito sério. Para esse ele é 100%, né? Então isso é sempre uma questão. Mas estou citando um dado importante de migrações que mostra um outro olhar sobre isso, né? Tem uma questão muito interessante também, esse lance da inflação. Como a conversa sobre a inflação, que é um dado quantitativo, talvez, sobre a economia, mas que ganha uma politização enorme, né, nesse momento de eleições. Ao mesmo tempo em que dá para fazer uma abordagem de uma inflação dramática, de uma inflação crescente, e o Humberto chamou a atenção de que ela beira o teto, mas vamos lá, ainda está na meta, não no centro, né, mais próximo do teto da meta. Caramba, pior seria a deflação, né? Eu não estou desprezando a inflação, mas a deflação se daria num cenário em que a gente teria uma diminuição do consumo e aí o preço das mercadorias, numa procura menor por elas, ele tenderia a diminuir. Então, que maravilha, o preço está diminuindo, mas porque a gente não está consumindo. Então, a inflação desse momento, ela expressa também a Copa, também a Olimpíada, também esse grande crescimento econômico. Então, o Banco Central Europeu acabou de botar juro real negativo para conter deflação. A Europa está em deflação. Perfeito, perfeito. Então, só para a gente trazer um outro olhar, né, sem definir um certo ou errado aqui, e que é uma questão importante. Muito interessante também, muito importante colocar na conversa, né, o Humberto, e claro que dá para entender essa crítica. A FIFA falou, só precisa de 8 estádios, e o Brasil trouxe 12 estádios, né? A gente tem 12 cidades sedes, e foram 12 novos estádios, né? Eu não sei se houve algum só modernizado, creio que não. Tem alguma coisa só de modernização. Maracanã foi modernizado. Claro, Maracanã. Pois é difícil falar que o Maracanã foi só modernizado, mas bom, a gente, pois é, a gente teve um gasto enorme. E aí, galera, dialogando um pouco com o que o Márcio levantava, é o interesse privado, né? São as empreiteiras, né? O Márcio fez a questão que é central, né? Fiquei triste de ter passado o microfone para ele sem ter feito antes. Copa para quê? Copa para quem, né? E aí, sem dúvida, para as empreiteiras. Não há dúvida de que para ela é muito interessante, talvez também para o governo, numa abordagem mais superficial. Hoje a gente coloca em dúvida, né? Está em dúvida se a Copa vai trazer um bônus ou um ônus maior para o governo em função dessa instabilidade política. Mas não está em dúvida que será bônus para as empreiteiras, conseguiram negócios da China no Brasil. Agora, por outro lado, né, esse quase conluio, né, e aqui num sentido bem pejorativo, entre o Estado e essas empreiteiras, e a FIFA e o COI, de alguma forma, para mover essas ações, a descentralização e a ampliação de 8 para 12 cidades,
é também a descentralização dos investimentos, é também a descentralização das câmeras, é também uma descentralização dos empregos. A Amazônia faz parte do Brasil. Houveram vários projetos ao longo do nosso processo histórico de ocupação efetiva da Amazônia, por uma série de razões, né? De contenção de fluxos ilegais na fronteira, de receio de interesse internacional, até pela biodiversidade da floresta, em alguma situação. E o que a gente tem encontrado é um esforço que passou por Zona Franca de Manaus, que passou por Programa Grande Carajás, Projeto Jari, milhares de críticas também a esses projetos, mas num dinamismo econômico que a Arena Pantanal também participa. Então, tem uma descentralização aí, uma ampliação de estádios e sedes, que, claro, é custo por um lado, mas que também é uma descentralização, como eu falava, de investimentos, de emprego e de olhares sobre outras regiões do Brasil, né? Quase fechando essa tréplica, né? Acho que já é nesse momento. Essa questão do Copa para quem que o Márcio levanta é uma questão que eu acho que a gente tem que colocar no seguinte ponto de vista. Beleza, a Copa não vai resolver os problemas do Brasil, mas será que era esse o projeto? Né, eu quero dizer, se a gente encontra uma série de questões, apesar do crescimento da Copa, como muitos pobres que não vão participar, não é a Copa o paradigma, né? O nosso paradigma é o nosso modelo de crescimento, a forma como a gente vai alinhavando, né, a relação entre os mais pobres e os mais ricos no nosso processo de desenvolvimento econômico e social. Eu não posso falar de capitalismo e socialismo porque eu quero fugir dessa abordagem mais pobre e dicotômica do século XX, isso passou, mas eu estou me referindo a como a sociedade vai se relacionar e a como no processo histórico a gente vai distribuir a nossa renda e a nossa riqueza. Não é a Copa que trouxe isso como um problema, como um paradigma, né? E nesse olhar, a Copa do Mundo ela é algo muito positivo, como um crescimento por dentro. Eu quero dizer, por dentro do processo controlado pelo Estado e comandado por empreiteiras que a gente tem tido mais emprego, mais salário e, comparando com o mundo, uma certa condição relativamente positiva, né, num cenário. Não podemos esquecer disso. Essa análise de conjuntura é fundamental na nossa conversa sobre a Copa no Brasil. A crise financeira está aí, né? Essa crise de 2008, segunda maior da história do capitalismo, ela foi provocada por um neoliberalismo, e aí a discussão pode vir aqui, caso a gente queira, tomando cuidado para não fugir muito da Copa, né? A gente tem que tomar esse limite, mas o neoliberalismo não passa, apesar dos discursos pós-crise financeira de que ele foi superado, de que o consenso de Washington estava colocado de lado, as práticas neoliberais continuam aí, então estaríamos de alguma forma mal comparando numa Grande Depressão. Estou citando essa Grande Depressão para colocar o cenário brasileiro do emprego e do crescimento econômico, que parece pequeno olhado para dentro, vamos olhar para fora, e ele parece muito mais interessante. Bom, estou concluindo nesse ponto, vou passar para o Marquinhos. Bom, gente, e agora, né? A resposta aí do Márcio Branco, né? Eu sou feliz porque eu tô empolgadíssimo com isso aqui. Eu sabia que esse debate ia trazer frutos muito bacanas pra gente, pra mim, pelo menos, está trazendo muita coisa legal, pensando em coisas que eu não tinha pensado ainda, e acho que pra vocês está sendo significativo também. E o Márcio Branco agora vai ter a palavra. Vamos lá? Eu vou tentar ser rápido. E não quero ser chato, não, mas eu queria voltar a um ponto fundamental. Quando o Humberto falou ali, vou começar pelo ponto que ele colocou, e, de novo, obviamente, dentro desse viés que ele percebe, ele está certo. A Petrobras hoje é uma empresa de capital misto, e ela deve obediência às normas da CVM, e ela deve obediência aos que compraram as ações. Beleza. E é isso que eu estou querendo discutir. Da onde que a Petrobras veio? Ela não veio lá do dinheiro dos cidadãos lá atrás? E quando que ela foi quando que os cidadãos são respeitados no Brasil? Aí, outra questão importante, o brasileiro médio é corrupto. O brasileiro médio é oprimido. Quem é corrupto no Brasil é quem tem acesso ao jeitinho brasileiro. E o acesso ao jeitinho brasileiro não está generalizado, não. Quem mora em Deus me livre não dá jeitinho para chegar no centro da cidade. Ele vem num ônibus lotado, ele entra num trem lotado, ele, passa perrengue, ele passa fome. O brasileiro médio não é corrupto, não, porque ele não tem força para ser corrupto. Corrupta é as classes dirigentes da qual eu faço parte, da qual nós fazemos parte, que corrompe o Estado. Nós temos uma tradição de usufruir o Estado brasileiro. E aí o Estado brasileiro que deveria servir a massa não serve. Isso é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto é o seguinte,
De novo, falaram aqui da inflação e tal. O Instituto Focus não vê no curto prazo uma solução para a crise da inflação e, portanto, ele propõe um aumento mais forte dos juros. Vamos fazer o seguinte, eu não proponho aumento dos juros, não. Vamos aumentar o compulsório bancário. Aumentar o compulsório bancário é outra forma de tirar liquidez do mercado e não gera benesses ao grande capital. Para quem não entendeu aí em casa. Qual é a lógica de aumentar os juros? Eu aumento os juros para dificultar o crédito, dificultando o crédito. Eu faço o consumo cair, fazendo o consumo cair, o estoque burguês aumenta, aumentando o estoque burguês, ocorre a pressão para a venda, ocorrendo a pressão para a venda, ocorre menos aumento do preço. Eu posso fazer isso tudo sem penalizar o pobre. Eu posso aumentar o compulsório bancário. O que é aumentar o compulsório bancário? O Banco Central, ao final do dia, ele vai recolher o dinheiro dos bancos privados e vai deixar guardadinho. Recolhendo o compulsório bancário, eu não aumento os juros e consigo criar uma política de controle inflacionário. Só que isso não aparece na mídia, que é outra questão que está permeando, que é o meu ponto central. A gente sempre pensa dentro da lógica dos favorecidos. Então a gente pensa, vamos aumentar os juros. E alguém que está rindo aí em casa, mas Márcio Branco, para você aumentar os juros é bom. O bobão, óbvio que é bom. Só que eu não estou aqui representando o meu umbigo. Quando eu voto, eu não penso no meu umbigo. Sabe por quê? Porque hoje, eu estou muito distante do brasileiro típico. Então, quando eu voto, quando eu penso, eu estou pensando no brasileiro típico. Então, vamos sim controlar a inflação se for necessário? Vamos aumentar o compulsório bancário e não aumentar os juros da Casa Bahia. Terceiro ponto é o seguinte, a atividade econômica vai gerar benefícios para os mais pobres. O Brasil cresceu 1% a mais do que o mundo no século XX. E o que aconteceu com a massa? Quando que os Estados Unidos atacaram a miséria? Os Estados Unidos atacaram a miséria quando precisaram ter mercado interno pós-crise de 29. Quando que a Europa criou um estado de bem-estar social? Quando a Europa quis frear o avanço fascista. A Europa criou um estado de bem-estar social quando ela quis frear o estado socialista, os dois. A Europa criou um estado de bem-estar social quando ela precisou criar mercado interno para crescer endogenamente. O Brasil, galera, cresceu historicamente voltado para o mercado externo. Então, o Brasil não teve uma política de distribuição de renda, vírgula, ainda que houvesse crescimento acelerado. E, na verdade, para quem já estudou sabe disso, quando o Brasil mais cresceu, foi quando ele mais concentrou. Então, é balela dizer que crescimento vai gerar renda. Crescimento vai gerar emprego, com salário médio de fome. É isso. Isso são dados econômicos históricos. Quarto ponto. O conjunto futuro do capital. Olha só, uma coisa que é importante. É verdade que a lei de responsabilidade fiscal que o Fernando Henrique Cardoso fez é fundamental. O que diz a lei de responsabilidade fiscal? Que o governo só pode gastar um dinheiro que existe. E que ele só pode gastar esse dinheiro que existe, que foi separado para que ele gastasse nesse tal ponto. Perfeito isso. Só que tem uma coisa que é fundamental. O Brasil já cresceu. O Brasil já cresceu. A marca, eu esqueci de uma coisa que o Aquiles colocou muito bem. É muito bom ficar aqui com o Humberto e com o Aquiles, que eu aprendo muito. O Aquiles falou um ponto que é fundamental. O Brasil é uma marca. Eu concordo plenamente com ele. Agora, cacete, o Brasil precisa continuar se vendendo. Eu não preciso mais. Sabe por que o Brasil é recebido dentro do G10? Porque o Brasil é G10. Sabe por que o Obama ouve a Dilma? Porque ele precisa ouvir. Você já jogou War? Já jogou? Ótimo. Do Brasil você domina a América do Sul fácil, não domina? Agora olha para o oeste da África, você também domina fácil, correto? E o que o Lula fez no último governo dele? Ele criou laços geopolíticos com esse mundo. Então o Brasil tem uma importância colossal. Então eu não quero mais que o Brasil cresça. Eu não quero mais que o Brasil gere emprego. Eu preciso que o Brasil gere renda. Eu preciso que o Brasil dê aumento real do salário mínimo. E quem fez isso? Quem fez isso foi o Lula. E quando o Lula fez isso, o que aconteceu com o mercado interno? Aqueceu. E o Lula foi privilegiado por essa crise mundial da qual eles falaram. Porque se não houvesse crise mundial, todo aquele crescimento que o Lula propiciou geraria inflação provavelmente. Mas vamos focar aqui que eu não quero ficar falando demais. Outro ponto importante do Brasil, a produtividade da mão de obra brasileira é baixa. Eu estou falando de Copa, tá? Sabe por que eu estou falando de Copa?
Porque quando a gente fala isso, a gente olha para a vítima e fala, porra, mão de obra, você é incompetente. Olha a escola pública do Brasil. Olha o ensino técnico do Brasil. Então a mão de obra brasileira é incompetente e ela tem baixa produtividade porque ela é mal remunerada, ela é mal preparada. Então quando o Estado brasileiro hoje quer pensar em crescimento de médio e longo prazo, ele precisa pensar em infraestrutura, beleza. Não há crescimento sem infraestrutura, eu não sou burro. Mas só que ele precisa pensar numa política distributiva, sim. Numa política que fomente o mercado interno, sim. Numa política que permita às crianças pobres comer decentemente, sim. Porque essa criança pobre só vai virar mão de obra decente quando ela tiver comida decente. Humberto tá doido para ter a... Como é que é depois de tréplica, que eu não sei? Não, quadréplica. Não vai ter, não. Não vai ter, não. E outra coisa aqui muito importante, cara, que o Humberto colocou uma coisa muito importante. O orçamento do governo é muito maior do que o investimento da Copa. Então, Márcio, por que você está frisando tanto essa droga desse investimento da Copa? É porque por trás desse projeto tem uma política. Por trás desse projeto há uma negação. Por trás desse projeto há o quê? Uma fome. Não dá, Marquinhos. O Marquinhos está me cerceando, quer dar a voz para o Humberto. Filma, Humberto. Bora lá, Humberto, querendo falar. Não. Deixa eu terminar aqui. E é uma coisa muito importante, gente, sério mesmo. Pensa no seguinte. O Brasil a Copa vai funcionar. Tudo que ocorre no Brasil funciona bem, porque a ordem estabelecida funciona bem desde 1534. O Brasil passou incólume pela escravidão, o Brasil passou incólume pela independência, o Brasil passou incólume pelas revoltas regenciais, pelas revoltas do século XIX, o Brasil passou incólume pela proclamação da República e por todas as revoluções que ele fez. Sabe por quê? Porque quem fez os movimentos foi quem ganhou o movimento. Ou seja, quem ganha, ganha. Se quem ganha, ganha, quem perde? Quem perde? E quem perde no Brasil, perde ad eternum. No mundo isso não acontece, não. O Humberto está rindo. Pensa na França. Na França não é assim, não. Muita gente que começa um movimento ganhando na França. O que aconteceu na última eleição? Agora estou mudando de assunto, Aquiles. O que aconteceu na última eleição para a comunidade europeia? Quem ganhou foi um partido fascista, na França. Um partido fascista que ontem estava marginal. No Brasil, não. Não, quem ganhou foi a Le Pen, a Marine Le Pen. Eles são fascistas e ontem eles estavam marginais. No Brasil, não. Infelizmente, existe uma ordem pré-estabelecida que inibe, inclusive, qualquer pensamento que seja diferente. Que seja qualquer pensamento que vá de encontro ao grande capital. E isso é muito complicado. Graças nós temos a internet. Porque o que acontece? Via de regra, a grande imprensa batia de cima para baixo. Agora, com a internet, talvez consigamos capilarizar novas tendências e fazer a mídia subir de baixo para cima, o que vai gerar uma democratização da informação. Tá? Eu quero sim que a Petrobras respeite a CVM, mas eu quero antes que a história do Brasil respeite os cidadãos que fazem a história do Brasil. Bom, gente... depois das colocações do Márcio Branco aí, eu poderia terminar agora e fazer um intervalo, mas eu acho que não é o melhor caminho, porque a gente está aqui para debater. Então eu vou abrir aqui, 3 minutos, pensei que o Márcio Branco fosse me bater aqui agora. Olha só, 3 minutos, né, de réplica, tréplica, quadréplica para o Humberto e para o Aquiles também, mas vai ser cronometrado e a gente vai para o intervalo, beleza? Vamos lá, Humberto. Vamos lá. Muito obrigado, Marquinhos. Gostei muito de você. Vou adiantar rápido aqui, porque o tempo está curto mesmo. O cara está aqui me tolindo aqui no tempo. Márcio, vai me desculpar esse negócio da Petrobras aí. Você tem a Petrobras ou qualquer empresa tem todo o direito, o sócio majoritário tem todo o direito de querer tomar decisão sem dar explicação para o minoritário. Mas ele tem uma ferramenta para fazer isso, que é fechar o capital da empresa. Então, se você quer tomar decisões à revelia do seu minoritário, você obrigatoriamente tem que fechar o capital da empresa. Fechar o capital da empresa significa recomprar todos os minoritários, dar o dinheiro justo da ação que ele tem, e você toca a empresa do jeito que você quiser. Então você pode fazer isso desde que você recompre os minoritários. Não sei, a Petrobras um dia vale 20 alguma coisa, e tem Tagalong, se eu não me engano.
Mas enfim, isso foi outra parada aí. Só também fazer uma pequena réplica aqui em relação ao que o Márcio Branco falou sobre o aumento do salário real, né? Que, enfim, emprego não é muito bom, porque emprego basicamente Tá bom, ele falou que emprego é bom, mas ele falou que a gente está aumentando, na verdade, a quantidade de emprego com salário ruim, não é isso? E que o certo seria fazer aumento real de salário. De novo, né? É matemática pura. Eu sei que o Márcio Branco não é o cara mais forte em matemática na história, mas acontece o seguinte: para você dar aumento real, aumento acima da inflação, você tem que ter dinheiro para isso. É muito simples. Você só pode dar aumento real se você tem dinheiro para isso. O Márcio Branco falou que não, gostaria inclusive que ele me dissesse qual é a fórmula que existe para você dar aumento real sem ter aumento de dinheiro. É muito simples. Você tem um dinheiro que você arrecada, tá? Um dinheiro X. Você paga Y de salários, por exemplo. Se você começa a dar aumento real a vida inteira, esse Y aumenta mais do que X. Em algum momento, você gasta mais do que você recebe. E é impossível. Você não consegue tocar nenhuma empresa, nem a sua casa, nenhum país, gastando mais do que você recebe. Aumento real, obrigatoriamente, tem que vir acompanhado de aumento de produtividade. Um país só pode dar aumento real. Isso é uma lei básica da economia lá. Um país só pode dar aumento real aos seus trabalhadores se isso vier acompanhado de aumento de produtividade. Porque com aumento de produtividade você tem aumento na receita, aumento na renda. E aí você pode remunerar, sim, melhor as pessoas. Então é impossível, na minha opinião, você dar aumento real sem aumento de produtividade. O Márcio falou que, também só para fechar, eu tenho um minuto aqui, o Márcio falou que, enfim, quando você tem aumento de crescimento do país, não significa que você vai melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida dos pobres, etc. Que isso não necessariamente implica melhoria de vida das pessoas. Eu concordo com você. Você pode melhorar o país, aumentar o PIB do país sem distribuir melhor essa renda. Inclusive, o livro mais lido da Amazon hoje em dia, o livro do francês lá, que está famosíssimo, que fala que o mundo ele começou a concentrar renda de novo. Inclusive, o The Economist conseguiu ter acesso às planilhas e viu que a teoria do cara estava errada. Inclusive, uma zoeira tremenda, muito maneira. Inclusive, eu gostaria de perguntar, Márcio, então, eu concordo com você que não necessariamente aumento de PIB implica aumento no salário real ou na melhoria da vida das pessoas. Mas eu não vejo uma forma alternativa para você conseguir aumentar o salário das pessoas sem que você cresça o seu país. Concordo que não é condição necessária, mas é condição suficiente. Esse é meu ponto. Vamos lá, então. Tá, o Aquiles vai falar agora e o Márcio Branco depois vai ter a tréplica dele. Só um segundinho, eu falei errado. Não é condição suficiente, é condição necessária. Bom, precisamos ser rápidos, né? A gente imaginou uma conversa que seria menor, inclusive. Mas tá bom o debate. Exatamente, em tempo, seria maior em perguntas, em questões, né? Mas a gente não vai conseguir. E estou um pouco incomodado, de certa forma, porque a gente foge, né? Falei isso anteriormente, um pouco do tema, mas é necessário, né? É importante porque a gente está falando sobre um evento que tem toda uma dimensão política e econômica por trás, né? Então, acho normal que aconteça. Quero fazer um brevíssimo comentário, né? Márcio colocou a questão de que o crescimento não gera, o crescimento econômico, aí acho que ele se referia ao PIB, fundamentalmente, não gera menor desigualdade, né? E eu concordo que não necessariamente, sem a menor sombra de dúvida, mas considero fundamental destacar. A gente está num contexto em que o salário mínimo tem um grande crescimento percentual, né? Inclusive no seu poder de compra, absolutamente. Até interessante, né? Sou geógrafo, conheço o livro didático que fala que um dos critérios, um dos indicadores do subdesenvolvimento seria um salário mínimo mensal inferior a $100, hoje no Brasil ultrapassa 300, né? Então, isso promove uma distribuição interna de renda e de riqueza, além de programas assistenciais, e aí depende da sua interpretação, pode chamar de assistencialista, não me parece o caso, mas que estão produzindo no Brasil um milagre econômico às avessas, né? E eu estou me referindo ao conceito do milagre econômico brasileiro de 68 a 73, bem interessante, porque ali a gente cresceu uma taxa média de 10%, na verdade 11% ao ano, de 68 a 73. Agora, como é que você controla a inflação num cenário de tão grande crescimento econômico? Foi via arroxo salarial. 75% da população ganhava salário mínimo e ele era corrigido abaixo da inflação. 75% da população ganhava salário mínimo e ele era corrigido abaixo da inflação, então ele crescia absolutamente, mas relativamente diminuía ano a ano. E agora no Brasil é o oposto, em algum ponto de vista, tá? O crescimento do PIB como um todo é pequeno. Agora, pegando os 10% mais pobres da população, é ali que está o maior crescimento, inclusive próximo de 10% ao ano. É como se eu falasse que a gente tem um milagre econômico brasileiro às avessas, né? É um pouco daquilo que eu chamava atenção,
de como a gente vai distribuir a nossa renda, a nossa riqueza internamente. E fechando isso, né, o nosso tempo está bem apertado, há uma mudança na agenda social no Brasil. A nossa agenda, ela era uma agenda de inclusão. A nossa agenda era uma agenda que se pautava na desigualdade muito grande. E me parece que as manifestações, quando falam que quer uma saúde melhor, quer uma educação melhor, quer uma moradia melhor, quer um transporte melhor, é justamente um avanço democrático da nossa discussão, que agora está pegando a qualidade, não a quantidade desse serviço, fundamentalmente como questão mais importante, né? Então, tem um link das duas coisas. Tenho que concluir agora, mas só para deixar isso claro, que é essa relação entre uma mudança na agenda pela maior inclusão e as manifestações que estão aí e dialogando muito com a Copa. Bom, gente, na verdade o Márcio Branco agora vai falar e a gente fecha para o nosso intervalo, ok? Vou falar uma coisa muito... Eu concordo plenamente com o Aquiles quando ele coloca que a gente tem uma agenda nova. Deixa eu deixar uma coisa... porque tem muita gente que confunde, não tem experiência de discussão, e eles podem pensar, primeiro, que a gente leva para o pessoal e a gente está fazendo discussão de ideias. E segundo, que quando a gente defende ou ataca alguma coisa, não significa que necessariamente amanhã a gente vai manter essa postura e etc e tal. Então, porque eu vou falar bem do Lula agora, eu quero deixar claro que eu não votei no Lula. Eu não votei no Lula. Eu votei no Lula no segundo turno, sim, porque o outro candidato era muito ruim, mas eu não votei no Lula. Então eu não tenho essa identificação com ele. Mas o Aquiles está certíssimo. Essa nova agenda de distribuição de renda, eu gostei dessa expressão idiomática, que gerou um milagre às avessas, ou seja, sabe, milagre às avessas, você é mais didático do que o Aquiles, um crescimento pautado na distribuição e não na concentração, numa disseminação dos consumidores, que é a tal nova classe média C, né, que está emergindo. Eu concordo com isso, sinceramente. Eu acho isso foi o grande legado que o Lula trouxe para a política nacional, muito porque ele passou fome na infância. Isso não é preconceito, não. Porque um cara que vem num pau de arara, um cara que tem de mãe analfabeta, um cara que passou perrengue pesado, ele tem uma preocupação, sim, ele entende o que é a miséria. Muito mais do que a gente que nunca foi miserável, ainda bem. Ainda bem. Ser miserável não traz nada de bom. Eu só queria lembrar, o Humberto falou o seguinte, ele me fez uma indagação, mas, Márcio, é possível gerar aumento real antes de gerar o crescimento da produtividade? Quando... Como é que você consegue fazer isso de uma forma não... Ou então, se é possível fazer isso aí de uma forma sustentável. Eu imagino que não seja. A economia não é uma ciência exata, tanto que a prova de história era específica, né? Se dá para fazer no médio e longo prazo, é muito difícil você falar, porque qualquer economista usa o futuro do pretérito o tempo todo. Mas o que eu posso garantir é o seguinte, os Estados Unidos na década de 30, a Europa no final da década de... Estados Unidos na década de 30, mas principalmente no pós-Segunda Guerra. E a Europa também no pós-Segunda Guerra, essas realidades se pautaram numa política de distribuição de renda para crescer. Então, a distribuição de renda... Eu vou te dar um exemplo muito claro. Na França, inventou-se o 14º salário, e vou parar, Marquinhos, e inventou-se, eu não vou te falar o ano exato, mas foi no início da década de 50, os trabalhadores tinham direito a uma viagem de férias para as praias, sem dinheiro. Só que aquela viagem de férias para a praia gerava consumo e ela gerava renda. Então é possível sim a gente inverter a lógica. Se vai funcionar no médio e longo prazo, eu não sei, mas que já funcionou na Europa do pós-Segunda Guerra e nos Estados Unidos do pós-29, isso funcionou. Bom, gente, eu tô aqui, assim, nervoso, porque eu não queria interromper agora essa discussão. Acho que ela tem muita coisa para acrescentar aí na nossa vida mesmo, né? Nas questões que vocês têm já com relação à Copa e as questões de um modo geral. E a gente vai dar um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta para fechar o nosso debate. Espero que vocês estejam gostando aí, como eu tô gostando também. E a gente fecha por aqui. Valeu!